Você de casa, um grande abraço. Está começando o nosso Boletim da Bola, edição dessa segunda-feira. Boletim da Bola, você sabe, a produção é do aplicativo da Rádio Futebol, app esportivo mais interativo do Brasil. E com a redação do futebol interior. Bem, a gente faz assim, aquele giro pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube de coração. Pois é, sou eu. Bem, a gente faz assim, ó. A nossa programação esportiva, a gente destaca a rodada do fim de semana. A gente completou a sexta rodada, não é isso? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Bahia perdendo para o Flamengo, 3-2. Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino, 1-1. O Fluminense acabou vencendo o Cuiabá por 2-0. O Atlético Mineiro venceu o Internacional 2-0. Outro jogo, o Grêmio empatou com Fortaleza 0-0. O Corinthians empatou com São Paulo Clássico 1-1. O Vasco perdeu do Santos 1-0. Tivemos o Cruzeiro goleando o América 4-0. O Goiás venceu o Botafogo 2-1. O Atlético do Paraná venceu o Atletiba, jogão, hein? 3-2. Completando aí a sexta rodada da temporada 23 do Campeonato Brasileiro. Com esses resultados, a classificação está dessa forma aqui, e o placar ao vivo do futebol interior destaca, ó. O Botafogo é o primeiro colocado com 15, Palmeiras é o segundo com 14, Fluminense é o terceiro com 13, o Cruzeiro disputa o quarto lugar com o Atlético do Paraná com 12, na sexta posição a disputa é de Atlético, Santos e Fortaleza com 10, na nona posição o Flamengo disputa com São Paulo com 9 pontos, o Grêmio é o 11º com 8 pontos. Aí vem Internacional, Caribu, Bahia, Goiás e Vasco. Lá embaixo os quatro, na Baixada, né? Tem aí o Corinthians, tem o Cuiabá e também o Curitiba, o 19º com 2 pontos. E o América, o Ameriquinha é o lanterna com 1 ponto, fechando aí a sexta rodada da temporada 23 do Campeonato Brasileiro. Bem, a sétima rodada, vou colocar aqui, ó. Fim de semana que vem, dia 20 e 21, sábado e domingo. Sétima rodada para você saber com quem o seu clube vai jogar. O placar ao vivo do futebol interior destaca sábado, às 4, Bahia e Goiás. Um pouquinho mais tarde, no sábado, 18h30, América e Fortaleza. No mesmo horário, as 4 partidas no sábado, né? 18h30, Red Bull e Atlético do Paraná, Curitiba e Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco e o Botafogo recebendo o Fluminense. Ainda no sábado, um pouquinho mais tarde, 9 da noite, Santos e Palmeiras. Esse jogo eu vou transmitir no app da Rádio Futebol. Domingo às 4, Flamengo pegando o Corinthians. Também eu vou transmitir esse jogo. 18h30, Grêmio e Internacional. E também um pouco mais tarde ainda, na segunda-feira, tem o Cruzeiro e o Cuiabá, fechando aí a sétima rodada da temporada 23 do Campeonato Brasileiro. E o destaque aqui do futebol interior. Deixa eu falar um pouquinho da Copa do Brasil. Esse meio de semana, oitavas de final. A Copa do Brasil começa a pegar fogo. Amanhã, portanto, dia 16, terça, 9 da noite, no Maracanã tem Fluminense e Flamengo. Jogão de bola, hein? Às 7 da noite amanhã, o Santos pega o Bahia, isso no meio de semana na quarta, na Vila Belmiro. O Palmeiras recebe também às 7 o Allianz Parque e o Fortaleza. Pouquinho mais tarde, às 7h30, o Grêmio Porto Alegrense na Arena Grêmio recebe o Cruzeiro. 8 da noite, um pouco mais tarde, na Ilha do Retiro, o Sport recebe o São Paulo. 9h30 da noite, ainda na quarta-feira, nós teremos o Atlético Mineiro recebendo o Corinthians. Ainda na quarta, América Internacional, jogo marcado por Independência. O Atlético do Paraná recebe o Botafogo, 9h30 da noite, na Arena da Baixada. Completando, portanto, aí essa rodada do meio de semana. Combinado, então? Um jogo amanhã e os outros, o Fluminense e o Flamengo, e os outros na quarta-feira. Santos e Bahia, o Palmeiras e Fortaleza, Grêmio recebe o Cruzeiro, o Sport pega o São Paulo, o Atlético pega o Corinthians, o América pega o Internacional e o Atlético do Paraná pegando o Botafogo. É a rodada do meio de semana. Esses jogos são
da oitavas de final da temporada 23 da Copa do Brasil. E essa aqui é a primeira rodada. Bem, vamos falar então do Atletiba. O Atlético do Paraná recebeu o Curitiba. Furacão venceu o Coxa 3-2 no jogo clássico, viu? O Furacão esteve perdendo por 2 vezes, empatou aos 45 e marcou gols a vitória aos 52 do segundo tempo. O jogo foi muito emocionante, viu? O clássico Atletiba, número 43 pelo Campeonato Brasileiro, várias alternativas de gols, enfim, o Furacão, quinto e o Coxa vice-lanterna. Outro encontro que tivemos de mineiros em campo, o América Mineiro acabou sendo goleado pelo Cruzeiro. A Raposa atropelou e seguiu na paz. O time celeste fez um grande jogo, ganhou fôlego para a briga pela parte de cima da tabela. O Cruzeiro, que na verdade nem tomou conhecimento da Ameriquinha, venceu por sonoros 4-0. O jogo foi na Arena Independência, lotada pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse resultado colocou o Cruzeiro na 4ª posição com 12 pontos, atrás apenas do Botafogo com 15, Palmeiras 14 e o Fluminense com 13. O América tem, na verdade, o seu pior aproveitamento nos pontos corridos, apenas 1, e ocupa a lanterna da temporada. Falar um pouco do clássico de ontem, Corinthians e São Paulo. O Luxemburgo acabou apontando problemas emocionais no time e pede mudanças de mentalidade. Ele até deu uma declaração na coletiva, vou abrir aspas aqui: o empate foi por causa do momento. Jogando em casa, mesmo sendo clássico, a obrigação era ganhar e sabe que pode mais. Fecha aspas. A palavra foi do Vanderlei Luxemburgo ontem após o jogo. Nessa história toda, o treinador do Corinthians identificou essa parte emocional como o principal fator que dificulta o time a superar adversários dentro de campo. Luxemburgo quer recuperar o ânimo do elenco nas próximas semanas para voltar a ser forte diante dos torcedores. Corinthians volta a campo, quarta, 9h30 da noite. O elenco do Corinthians tem uma nova oportunidade de retomar aquele prestígio no Mineirão. Diante do Galo vai ser o jogo. O time alvinegro busca um bom resultado e de olho na vaga das quartas de final da Copa do Brasil. Do Corinthians para o São Paulo. Olha, o diretor de São Paulo detonou a arbitragem no clássico de ontem contra o Corinthians, que foi vergonhoso. As principais críticas do São Paulo sobre a atuação da arbitragem dizem respeito à anulação do gol do Jonathan Calleri no primeiro tempo. Decisões da arbitragem, lances determinantes do empate 1-1, com o Corinthians deixando a diretoria bastante irritada. Na Neoquímica Arena, após a partida, o diretor de futebol Carlos Belmonte classificou como a atuação do Bruno Arlildo Araújo como vergonhosa. Eu abro aspas aqui para falar o que o diretor disse. O time, abre aspas, o time fez uma grande partida, ajustada dentro do que esperávamos. Fiquei procurando uma palavra adjetivar a atuação do árbitro. O Arleu, pensei ruim, pensei péssima, tendenciosa, mas o que objetiva realmente a arbitragem, entre aspas, é vergonhosa. Fechou essa entrevista o diretor Belmonte. Bem, do São Paulo, vamos para o Santos. O Odair Hellmann, treinador do Peixe, vê o Santos exemplar contra o Vasco e torce para algumas das coisas acontecerem melhor na próxima partida. Uma hora diz ele que um raio cai de lá. Ele quis acrescentar que mais um valor aconteça, um jogador de destaque, O Odair deu uma declaração assim: o Santos é conhecido por ser um celeiro de craques, isso todo mundo sabe. Após a vitória sobre o Vasco da Gama 1-0 em São Januário, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Odair Hellmann faz uma análise sobre o time, em cima de alguns atletas. Nessa declaração do Odair, diz que tem vários meninos do grupo que são importantes. O David pode ser uma surpresa para o torcedor, um outro raio que cai ali. É uma preparação, claro, de um atleta que tem só 17 anos, tem muita lenha para queimar esse menino, e o torcedor espera isso. Ficamos por aqui, Boletim da Bola volta no mesmo horário aqui na Play TV, produção do aplicativo da Rádio Futebol e a redação do Futebol Interior. Um abraço do tamanho do Brasil, boa segunda, boa semana, vê se cuida!